e tem aí uma missão importante, inclusive por sua sugestão, dois personagens relevantes do caso Braskem aqui em Alagoas, o professor Abel Galindo e também o professor José Geraldo Marques, serão ouvidos na CPI da Braskem nesta terça-feira. Muito bom dia, senador. Obrigado por atender a nossa produção. Qual a expectativa da CPI com esses dois depoimentos? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês que estão no estúdio, a todos os ouvintes da Rádio Mix em Alagoas. A expectativa é grande, vamos ter o depoimento de uma pessoa que viveu naquela área, que conhece profundamente a história da exploração de salgema, é o caso do seu Geraldo, ali na região que foi afetada, e o professor Galindo, que tem estudos, que tem publicações sobre o tema, e a professora, que também, agora me fugiu o primeiro nome dela. Natália Almeida. Também. Isso mesmo. Ela tem um estudo recente sobre o impacto social, econômico, da saída das pessoas, né? Então, é o primeiro passo para a gente dar para o Brasil a dimensão, ou pelo menos ter uma apresentação para o Brasil, a dimensão do problema que foi criado, problemas de diversas naturezas, né? É um problema geológico, ambiental, instabilidade de uma área enorme da cidade de Maceió, é um problema com consequências na vida das pessoas, que não tem como reparar, você tem como mitigar, como diminuir o dano, mas não tem como reparar se não foi construído ou se não tem um projeto de construção, uma outra área residencial que pudesse, de alguma forma, reproduzir a vida que existia naqueles bairros todos afetados, como o Pinheiro e vários outros bairros que ali foram afetados, 5 bairros afetados, 4 mil comércios, comerciantes ou pequenos comércios, no total de 14.100 imóveis que estão abandonados, ou seja, que tiveram que ser abandonados, que tiveram que ser deixados para trás, e a história das pessoas, as suas vidas neste bairro. Sem contar a dificuldade que é retomar a vida com o que receberam de indenização, uma vez que você não consegue ter disponível 14 mil imóveis para serem ocupados rapidamente, sem que isso aumente o preço desses imóveis. Portanto, no final das contas, os grandes prejudicados, quem está pagando esta conta é a população, são os moradores, são os pequenos comerciantes. Esses estão pagando a conta do processo de exploração e da falência da própria mina, né? O esgotamento da mina e o risco de fratura de várias cavidades, ou seja, quem está pagando tudo isso é o povo, no final das contas. Senador, os depoimentos seguem amanhã, na quarta-feira, e quando a CPI deve ouvir o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Moreira Souza, e também o geólogo Thales Sampaio, que inclusive é uma pessoa que foi determinante para que se conseguisse responsabilizar a Braskem nesse acontecimento todo por aqui. O que é que se espera desses próximos 2 depoimentos? Bom, a gente espera que eles revelem a situação real da mina ou das cavidades, qual a possibilidade de estabilização, o que isso tem de possibilidade. À primeira vista, e pelo que a gente já compreende do processo de exploração de salgema e do que já foi dito, mas a gente precisa ouvir o Paulo, porque ele fez o relatório, ele acompanhou, teve muitas dificuldades,
e o presidente da ANM, que estava no período em que a mina foi fechada, né, deve ter as informações precisas. Mas nós vamos ouvir na outra semana e nas outras semanas todos aqueles que tiveram envolvimento com a exploração, produção de salgema na cidade de Maceió. Vamos ouvir todos aqueles que fizeram os acordos, ou que intermediaram, ou que fizeram os acordos entre a população e a Braskem. Vamos ouvir a Braskem, vamos ouvir todos sem exceção, para que a gente possa, ao final, ter uma resposta. E, quem sabe, né, a minha esperança é que a gente aponte um caminho que diminua um pouco o sofrimento da população e que previna, crie uma estrutura de prevenção para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Ou seja, uma mina de sal, você deixa de explorar uma cavidade, por que essas cavidades não foram estabilizadas, né? Por que vocês chegaram a explorar 35 minas com várias já em situação instáveis e ela continuou sendo explorada, né? Por que não estancou primeiro? Então, tem um componente de ganância, de excesso que foi cometido, que a gente precisa observar e apontar para que isso não volte a ocorrer. Senador, naturalmente, como esse processo é muito novo para todos, né? Não só aqui de Alagoas, a gente convive com isso há 6 anos, mas estamos lidando aí com uma grande máquina, né, de fazer dinheiro, que é a Braskem, que enriqueceu muita gente em Alagoas, que ajudou muita gente à época em que as empresas patrocinavam as campanhas eleitorais, calou-se muita gente em Alagoas. E aí, diante dessa experiência de quem mora aqui, eu faço a pergunta para o senhor. A CPI tem sofrido algum tipo de pressão por conta de estar querendo investigar casos e pessoas que, obviamente, ao longo de muitos anos se omitiram em relação à ação da Braskem? Tem algum tipo de pressão no bastidor? Não, ainda não. Está muito cedo, né? O trabalho está começando. Talvez isso, daqui a 30 dias, possa ser que isso ocorra. Mas eu não acredito que esse tipo de abordagem vai vir a acontecer, esse tipo de pressão sobre senadores que têm uma postura muito firme, muito coerente e uma história de vida muito coerente. Não acredito que isso ousem fazer esse tipo de ameaça. Qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de abordagem agressiva, seja por parte de quem for, não vai mudar o rumo do trabalho da CPI. A CPI vai buscar, tecnicamente, expor para o Brasil, porque isso é um problema de Alagoas, mas ele está presente no Brasil inteiro. É só ver o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, e o que pode acontecer em várias outras minas no Brasil inteiro, certo? Então, a gente precisa transformar esse problema não num problema de Maceió, mas num problema que pode acontecer em várias localidades do Brasil, se medidas de prevenção não forem adotadas. Como, por exemplo, no caso de uma mina como a Salgema, em Maceió, ao terminar ou ao encerrar a atividade numa cavidade, por que não procurar fazer a estabilização dessa cavidade? Por que deixar ela aberta, sabendo que se trata de uma camada de sal? O que nós temos de informações, e isso a gente vai tirar a dúvida hoje com o professor Galindo, que está publicado no livro dele, é que várias cavidades no subsolo de Maceió, já a camada de cima da parte de sal já não existe mais, então isso gera a dificuldade de fazer a estabilização do ponto de vista geológico, do ponto de vista técnico, aí só com areia e água, né? Porque você vai preenchendo, só com água não dá, porque
infiltra e tem que ser com material sólido para poder fazer esse preenchimento e que demoraria muitos anos para isso acontecer. Então, a gente precisa que isso ao mesmo tempo que se produz, se recupera, né? Isso é o conceito mais moderno de ambiental. Você faz o uso e depois você faz a recuperação ambiental da área que foi utilizada, faz a substituição de material. Tudo isso precisa estar sendo dito para o Brasil e o foco no problema das vítimas, ou seja, quando eu falo vítima, que são as pessoas que tiveram que deixar a área afetada, os bairros que foram afetados, aos bairros vizinhos que tinham relação de emprego, de comércio, com os bairros afetados, toda essa comunidade acabou sendo prejudicada e com uma solução que não é, de longe, próximo do razoável em termos de recompensa do que se perdeu, né? Então a gente precisa fazer esse debate de forma que o Brasil inteiro acompanhe. Senador, para quem está chegando agora, só reforçando, nós estamos conversando com o senador Rogério Carvalho, relator da CPI da Braskem. Senador, quanto tempo deve durar essa fase agora que estamos de depoimentos da CPI e quais serão os próximos passos? Haverá diligências externas, outros requerimentos? Explica para a gente o que é que está por vir. Vocês virão a Alagoas? Vamos a Alagoas, temos previsão de ir a Alagoas. A gente dividiu o trabalho em 3 etapas. Estamos hoje fazendo a primeira etapa, começando, e vai ser rápida essa primeira etapa, que é um pouco da história do tempo, mais a apresentação do problema e as suas gravidades, ou seja, isso vai ser apresentado, o problema objetivo, que deu causa deu causa à saída das pessoas, que deu causa a acordos que precisam ser analisados, que deu causa a tudo que a gente está vivendo e que principalmente e que o povo de Maceió está vivendo. Então, essa primeira semana a gente vai tratar disso. A partir da segunda semana a gente começa a analisar as responsabilidades, quem teve responsabilidade por negligência, ou foi negligente, ou foi conivente, ou foi prevaricou, não fez o que tinha que ser feito. Nós precisamos saber e qual a participação e de quem as participações nesse processo que deixou chegar ao estágio que se encontra hoje a situação dessas cavidades, dessa mineração de salgema aí em Maceió. Então, essa segunda etapa e a última etapa, que na minha opinião, é importantíssima, porque quais foram os acordos? Como é que esses acordos foram feitos? Os acordos de danos morais, os acordos da saída das pessoas, o que elas receberam? Elas conseguiram reproduzir a vida delas fora dali, ainda que parcialmente, pelo menos no tamanho da moradia, pelo menos houve essa possibilidade, não houve? Qual é a situação? Isso foi justo, não foi justo? A gente vai ter que fazer esse trabalho, né, com a participação aí da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, Defensoria da União, Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Ministério Público do Estado de Alagoas, todos devem ser ouvidos e a gente tem a necessidade de ao final, apresentar também qual a nossa impressão a partir dos fatos e a partir do que seria
considerado o reparo mínimo, né, para as vítimas, qual a situação que se encontra hoje e o que deve ser feito a mais para que a gente possa estancar a instabilidade geológica da área, que destino vai ter essa área no futuro, e que a gente possa também definir novas medidas ou, se for possível, apontar novas medidas para reduzir o dano que foi causado à população. Por falar em população, ela terá vez e voz na CPI, senador? Como é? A população terá vez e voz na CPI? Alguma representação dos atingidos, né, pela mineradora Braskem está no foco também de ser ouvido pela CPI? Claro, isso nós vamos fazer aí em Maceió. Nós devemos ir a Maceió fazer isso, mas hoje o professor Geraldo, ele é atingido a gente começa com um atingido. Além de conhecer o processo todo, ele é um dos atingidos. Por exemplo, ele tem uma biblioteca que ele não conseguiu levar, deixar para trás. Por quê? O que aconteceu? Então, o depoimento dele já vai ser uma boa abertura para a gente sentir e poder convidar entidades que representam os atingidos. E nós batemos esse papo com o senador Rogério Carvalho, ele está a caminho do Senado, daqui a pouco começam os trabalhos na CPI a partir das 9 horas da manhã. Senador, obrigada por conceder essa entrevista, mesmo em deslocamento. Foi um prazer para a gente conversar, saber os detalhes do que vem pela frente. É um assunto de muita relevância aqui para o estado de Alagoas e para milhares de alagoanos que ainda esperam por respostas. Então, uma boa sorte na condução dos trabalhos daqui para frente e que a gente volte a conversar para trazer outras atualizações a respeito da CPI. Muito obrigado, senador. Bom dia de trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês e estou sempre à disposição, viu? Um grande abraço. Muito bem, Thaís. E está aí com exclusividade para Alagoas, o Jornal da Mix, entrevistando o senador Rogério Carvalho, relator da CPI da Braskem, que dentro de alguns minutos estará abrindo os trabalhos desta terça-feira. Repetindo, ouvindo aqui o professor Abel Galindo,